quero meditar com os amados irmãos rapidamente sobre esse tema, conhecendo Deus e fazendo sua vontade. Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 15. Eu quero ler com os amados irmãos os 8 primeiros versículos. São textos que nós trabalhamos muito nesses encontros. E eu quero fazer um resumão de tudo aquilo que estudamos nos 3, 4 meses e aquilo que nós queremos passar para os amados irmãos rapidamente, para você compreender, ter uma noção, não é? Ou talvez uma noção, só quem faz é quem sabe, né? Daquilo que nós aprendemos nesses meses. João capítulo 15, a partir do primeiro versículo até o versículo 8, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus, palavras do Senhor Jesus: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e apanham, lançam no fogo e os queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Amém. Pai, em nome de Jesus, somos te gratos, mais uma vez, por esse momento, onde a tua palavra foi lida, e não temos dúvida, e é o nosso clamor, que o Senhor da palavra venha mais uma vez falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Muitas pessoas vivem fazendo a mesma pergunta: qual é a vontade de Deus para a minha vida? E disse isso que logo que terminei o culto e vim falando para a igreja, comentando com os irmãos, eu disse: eu mudei a minha oração. Porque nós sempre fazemos uma pergunta: qual é a vontade de Deus para a minha vida? E é uma pergunta, parece muito óbvia, muito objetiva, mas uma necessidade. Mas depois do curso eu aprendi o que o Senhor deseja fazer através de mim. E mediante a isso que nós podemos aprender, e algumas pessoas pensam que é um mistério escondido, que é difícil descobrir, outros vivem ansiosos com medo de amar. Mas, meus amados, a verdade central que aprendemos é: a vontade de Deus não é um lugar que você encontra, é um relacionamento que você vive. É quando você está diante do Senhor, onde você está ligado à videira verdadeira, onde você permanece ali ligado na presença do Senhor, e Ele ali, a partir então desse momento, Ele é quem vai nos conduzir. Então guarde isso, guarde essa frase que é muito importante. A vontade de Deus não é um lugar que você encontra, é um relacionamento que você vive. E em João no capítulo 15 fala exatamente isso, nos mostra que tudo começa no permanecer nele. Todo avivamento, tudo começa a partir do momento em que eu permaneço nele. Quando eu busco estar ligado à videira, quando eu busco ter uma intimidade com o Senhor e através dessa intimidade ser instrumento do Senhor para que através de mim Ele revele a sua vontade. E há 4 pontos que eu quero abordar com os amados irmãos que nós estudamos nesses meses. A primeira coisa nós podemos aprender no texto para a nossa vida: Deus está sempre trabalhando. Olha os versículos 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda.
Na tradução do grego, esta palavra, quando diz corta, foi uma maneira que a tradução foi colocada. Mas não é cortar e jogar fora. Esse cortar significa uma palavra na tradução do hebraico, do grego, que fala que o ramo ele estava crescendo para baixo. Ele não estava tendo uma firmeza. Então, quando nós colocamos a nossa vida no Senhor Jesus, Ele acerta esse ramo e nós vamos agora subindo, nós vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo, nós vamos buscando esse relacionamento. Então, a primeira lição que nós podemos aprender, Deus está sempre trabalhando. Antes mesmo de você orar, Deus já está agindo. Antes de você decidir, Deus já está trabalhando. Isso muda tudo. Você não inicia a obra de Deus, você entra naquilo que Ele já está fazendo. É algo extraordinário. Deus já está trabalhando e Ele nos chama primeiramente para buscar a ter uma intimidade com Ele, porque Ele continua trabalhando e Ele quer usar os seus servos, Ele quer usar a sua igreja, Ele quer usar os seus filhos. Então Deus está trabalhando e isso muda tudo. Eu vou repetir, você não inicia a obra de Deus, você entra naquilo que Ele já está fazendo. Lá no livro de Êxodo, Deus já estava atento ao sofrimento de Israel antes de chamar Moisés. Então pare de pedir, Deus, abençoe meus planos. Comece a perguntar, Deus, onde o Senhor está agindo? Deus não segue a sua agenda, a minha agenda. Você é chamado para seguir a agenda dEle. É exatamente isso que nós precisamos, essa intimidade, essa busca. Muitas vezes nós fazemos planos, fazemos projetos e queremos que Deus venha fazer a nossa vontade. Não, o Senhor nos chama para uma intimidade, porque Ele já está trabalhando e Ele quer nos usar. E para sermos usados por Deus, precisamos estar ligados na sua presença. Precisamos permanecer na presença de Deus. Precisamos viver essa intimidade com o Senhor. Precisamos buscar essa intimidade com o Senhor. E quando ali nós podemos ver que Deus estava abençoando ali, vendo ali o sofrimento de Israel antes de chamar Moisés e a forma extraordinária que Deus chamou Moisés, quando ele estava ali no pastoreio, cuidando ali das ovelhas, diz a Bíblia que ele viu uma sarça, e aquela sarça ela se queimava, mas ela não se consumia, e aquilo chamou a atenção de Moisés, e ele começou a observar, ele foi até aquele lugar para observar, e ali Deus falou com Moisés. Ali começa uma grande história de um homem que chegou próximo de Moisés. Ali começa uma grande história de um líder que ouviu a voz de Deus. Ali começa uma grande história para o povo de Israel, para o povo de Deus, a partir do momento em que Moisés ele se aproxima e se coloca diante do Senhor. Eu não tenho dúvida que Deus tem realizado coisas extraordinárias, mas Ele quer nos chamar para revelar a cada um de nós o que Ele deseja fazer através de mim e de você. E certamente Deus vai lhe chamar através de meios extraordinários, meios que você talvez não entenda, mas quando nós nos aproximamos, quando nós compreendemos que Ele tem algo para nós e que Ele nos usa para a sua glória, para o seu louvor, nós vamos compreender. Mas há uma segunda lição, nós podemos aprender nesse texto, e nós abordamos muito no livro, no curso, que o relacionamento vem antes de direção. Você observar os versículos 3 e 4, olha o que diz aí: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Há 11 vezes essa expressão permanecer, até o versículo 11. Há inúmeras palavras que destacam exatamente que o relacionamento vem antes da direção. Como podemos saber para onde vamos se nós não sabemos o caminho? Como podemos experimentar e pedir a Deus um avivamento bíblico se nós não sabemos como buscar, como depender do avivamento, de receber o avivamento espiritual, de um avivamento bíblico? Deus não quer apenas te usar, Ele quer se relacionar com você. Muitos querem direção sem intimidade.
Muitos querem respostas sem relacionamentos. Mas Jesus, ele deixa bem claro, o ramo só produz frutos se estiver ligado à videira. Conhecer Deus não é saber versículos, conhecer Deus não é frequentar a igreja, é caminhar com Ele, é ouvir a sua voz, é depender dEle diariamente. E aí é uma pergunta: como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de intimidade com Deus? Você tem tempo diário com Deus ou só fala com Ele na crise? Sem relacionamento, não há direção clara. Sem intimidade, você não consegue produzir aquilo que o Senhor deseja fazer através de você. E não há nada melhor, meus amados, lugar mais seguro deste mundo é no centro da vontade de Deus. O lugar mais enriquecedor deste mundo é poder desfrutar daquele que tem o poder, que tem autoridade, e que uma só palavra do Senhor tudo pode mudar. Então o relacionamento vem antes de direção. E quantas vezes nós aprendemos muito isso, e abordado muito isso no curso, principalmente lá no grupo dos pastores. Começamos com 12, terminamos 7 ou 8 aproximadamente, porque nós às vezes queremos fazer tantas coisas para o Senhor, e aí nós não produzimos, nós fracassamos, nós desistimos, porque parece que não há resposta, parece que não há solução. Nós ficamos cansados, ficamos sobrecarregados, é porque nós queremos fazer do nosso jeito. Mas se você quer ser instrumento nas mãos de Deus, permaneça em Jesus e deixe Jesus fazer através de você. Não há forma melhor do que descansar nos braços do Senhor. Não há forma melhor de ser um instrumento nas mãos de Deus, de ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus, quando nós nos colocamos a intimidade, quando nós buscamos um relacionamento com o Senhor. Mas a terceira lição nós podemos aprender nesse texto, e que nós abordamos muito no curso: Deus, Ele fala e se revela. Deus fala e Ele revela. Nos versos 5 e 6 você vai observar isso. Olha só: eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim? Olha só a intimidade, é um caminho de mão dupla. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e apanham, lançam no fogo e o queima. Queridos, Deus não está em silêncio, Ele fala. E Ele fala por meio de, nós aprendemos no curso, por meio da sua palavra, do Espírito Santo, das circunstâncias e a igreja. Mas aqui está o problema: muitas vezes Deus fala, mas nós não estamos ouvindo. Queremos fazer do nosso jeito, queremos fazer da nossa forma, queremos fazer com a nossa habilidade, e nós muitas vezes queremos respostas rápidas, mas ignoramos a voz constante de Deus. Você ler a Bíblia esperando Deus falar, ou ler por obrigação? É um momento que nós precisamos ter todos os dias. Deus, Ele continua falando ao seu povo. Deus, Ele continua falando à humanidade. O grande problema é que nós não estamos ouvindo Deus. E queremos uma família abençoada, queremos uma igreja abençoada, queremos uma nação abençoada, mas não queremos o abençoador para nos instruir a ser bênção, para nos instruir para fazer a sua vontade. Deus, Ele revela a sua vontade a quem está disposto a ouvir. E quantos momentos que nós passamos de lágrimas, quantas vezes, não é um grande problema na vida cristã, que muitas pessoas falam: eu acho que é isso. No cristianismo não tem achismo, no cristianismo tem Jesus falando e afirmando: eu sou contigo. O cristianismo é Jesus afirmando: permaneçam em mim, eu vos abençoarei, eu irei usar vocês, porque Deus fala e se revela. E de que forma Deus tem falado ao seu coração? Qual o tempo que você tem dado, um tempo significativo da sua intimidade com Deus?
Talvez algumas pessoas falem o seguinte: eu preciso falar com você. E aí a correria do tempo é muito grande. Há uma encenação aqui no final que a gente passa, né? A gente vê como é constrangedor aquele que está falando e as pessoas não estão ouvindo. É constrangedor, é desanimador. É a mesma coisa, imagina você, se eu estiver estando aqui pregando e a pessoa está mexendo no celular, a pessoa vai no banheiro, a pessoa vai beber água, a pessoa conversa com outro, a pessoa olha para trás, a pessoa sai, a pessoa levanta, a pessoa cutuca o outro, a pessoa ri. É constrangedor. Deus continua falando. Nós precisamos ouvir. A forma de nós compreendermos a vontade de Deus é reconhecer e saber que Deus fala e Ele se revela, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Mas em quarto e último lugar, a obediência, presta atenção nisso, a obediência, ela nos coloca no centro da vontade de Deus. Versos 7 e 8, olha o que diz aí: se permanecerem em mim, muitas vezes, acho que 11 vezes essa palavra permanecer, se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Que coisa maravilhosa! A obediência, ela nos coloca no centro da vontade de Deus. Se permanecerdes em mim. Aqui está o ponto-chave. Você não entende tudo antes de obedecer. Você entende obedecendo. Moisés, em Êxodo, não tinha todas as respostas, mas obedeceu. A ordem é: Deus fala, você obedece. Você experimenta Deus. Obediência parcial ainda é desobediência. E eu pergunto: existe algo que Deus já te mostrou e você está adiando? Existe alguém que você precisa perdoar e você não perdoou? Alguém que já ouviu o chamado de Deus, mas não se colocou à disposição de Deus? Ainda não obedeceu à voz de Deus? Ainda não teve mudança de vida? A vontade de Deus, meus amados, se revela no caminho da obediência. Anote isso, eu vou ler outra vez. Obediência parcial é desobediência. Moisés não tinha todas as respostas, mas ele obedeceu. Deus chamou Abraão para ir a outro lugar. Ele não sabia para onde ir, mas ele tinha certeza quem estava com ele. E assim é Deus, Ele continua nos chamando. E como saber a vontade do Senhor através da minha vida? É estar próximo do Senhor, é poder estar na presença do Senhor, é poder buscar uma intimidade com o Senhor todos os dias, em todo o tempo, todas as oportunidades, em todas as circunstâncias. Deus falando: vem, se aproxime de mim. Deus chamando para uma intimidade, Deus chamando para revelar os seus planos, Deus nos moldando para que venhamos compreender e fazer a vontade dEle. Porque a vontade de Deus não é complicada, porque Deus já está trabalhando. E como que eu vou saber que Deus está trabalhando? Estando próximo dEle. Queridos, aproxime-se de Deus, busque a direção de Deus para a sua vida, deixa Ele conduzir a sua vida, e a única forma é você estar próximo dEle, é você se parecer com Ele. Deus já está trabalhando, Ele quer um relacionamento com você, Ele fala claramente, Ele espera obediência. Talvez hoje você esteja confuso sobre as suas decisões, esperando direção ou distante de Deus. Mas Deus não te trouxe aqui por acaso. Ele está dizendo: volte a permanecer em mim. Ele não desiste de nós. Volte a permanecer em mim. Porque quem permanece em Deus nunca anda perdido. Porque Ele sabe o que fazer. Ele faz através da obediência. E a obediência provém através de relacionamento, de intimidade.
Quem permanece em Deus nunca anda perdido. Pode até não saber tudo, mas está exatamente onde deveria estar. E aí vem os ajustes, né? Aí vem os momentos de ajustes, o momento em que eu quero me colocar da forma de Deus. E aí nós temos que trabalhar, deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós para nos moldar segundo a forma de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa gostosa a gente perceber isso e viver isso a cada dia. Você tem vivido longe da presença de Deus? Existe algo que Deus já te pediu e você não obedeceu? Hoje é dia de voltar. Hoje é dia de reconciliar. Hoje é dia de buscar um relacionamento. Hoje é dia de você ser obediente ao ouvir a voz de Deus e dar um passo importante na sua vida. Eu quero permanecer no Senhor. Eu quero buscar uma intimidade com o Senhor. E quero que a vontade do Senhor se cumpra através da minha vida. E é só através dessa entrega, só através desse relacionamento, só através dessa intimidade que você vai compreender o que Deus pode fazer. E eu tenho certeza, Deus tem feito coisas extraordinárias. E Ele quer usar você. Já pensou nisso? O Deus Todo-Poderoso, que te chama para uma intimidade e que revela os seus projetos através de um pecador, através de uma pecadora, mas agora transformado por Cristo Jesus, transformado pela pregação do Evangelho, transformado pelo Evangelho de Jesus. Por isso eu quero estar perto do Senhor Jesus. Lá no Salmo 119, versículo 30, quando o salmista lhe relata: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir os teus decretos. É decisão. Eu quero ser usado por Deus. Ele já está trabalhando. Ele já está trabalhando antes das circunstâncias que nós estamos vivendo. Ele já está trabalhando. Ele então agora nos chama para falar com a gente, para se revelar. Tudo é questão de obediência. Talvez nessa noite você esteja ouvindo a voz de Deus. Quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus já está trabalhando. E Ele está falando a você. Ele revela a você. Ele demonstra amor, direção para todos nós. E a obediência é nos colocar no centro da vontade de Deus. Se permanecerdes em mim. Permaneça em Jesus. Volte para Jesus. Volte a permanecer no Senhor Jesus. Porque Ele mesmo diz lá na parte final do versículo 5: porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quer uma família abençoada? Permaneça em Jesus. Quer cumprir o ministério do Senhor com alegria? Permaneça em Jesus. Ouça a voz do Senhor Jesus. Seja obediente à voz do Senhor Jesus. E sê tu uma bênção para a glória de Deus.